Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 88, título: Meu querido irmão Bispo João Lavrador. 1. João Lavrador, de 52 anos de idade, é o novo Bispo Auxiliar da Diocese do Porto. Deixa de ser presbítero da Diocese de Coimbra para ser desde agora Bispo Auxiliar da Diocese do Porto. Junta-se assim ao Bispo titular da Diocese, Manuel Clemente, que veio do Patriarcado de Lisboa, onde era auxiliar, e aos Bispos João Miranda e António Taipa, ambos auxiliares desta nossa Diocese. A residir no território por onde se estende a Diocese do Porto, João Lavrador encontrará mais 4 bispos eméritos: Armindo Lopes Coelho e Júlio Revimbas, que foram ambos titulares da Diocese; Manuel Vieira Pinto, que foi titular da Diocese de Nampula, Moçambique; e Manuel Martins, que foi titular da Diocese de Setúbal. A Diocese do Porto fica assim com 8 bispos a residir no seu território, 4 no ativo e 4 eméritos. Dos 4 ainda no ativo, 2 vieram de outras igrejas locais, Lisboa e Coimbra, respectivamente o titular Manuel Clemente e o novo auxiliar João Lavrador. 2. Este último facto, canonicamente possível e muitas vezes ocorrido ao longo dos anos, nem por isso deixa de surpreender pela negativa. O que seria muito mais eclesial é que cada igreja local gerasse o seu próprio bispo e ela própria fosse prioritariamente pessoal e comunitária em lugar de territorial e geográfica, e que o seu próprio bispo titular fosse eleito conjuntamente pelo Espírito Santo e por ela, reunida e congregada para o efeito em nome e em memória de Jesus. Deveria ser também uma igreja local numericamente pequena, no espírito daqueles 2 ou 3 de que fala Jesus, do Evangelho de Mateus, que se reúnem em seu nome. Por isso, uma igreja comunidade de comunidades, presidida pelo respectivo bispo em comunhão efetiva com os presbíteros e o conjunto dos batizados, elas e eles, todos com os seus ministérios laicais em franca e surpreendente atividade, sem qualquer necessidade de bispos auxiliares, o que só por si dá todo o aspecto de uma corte episcopal nos antípodas do Evangelho. 3. Uma igreja local, comunidade de comunidades, presidida no amor sororal fraterno, por um bispo, mulher ou homem, em comunhão com os presbíteros, mulheres e homens, um ou uma por cada comunidade, para que sempre houvesse conhecimento recíproco, afetos partilhados. O bispo e os presbíteros vivessem, como no princípio, do seu próprio trabalho profissional, para não ficarem pesados às comunidades. Fossem bispos e presbíteros não clérigos, mas homens ou mulheres como os demais, como os demais e como os demais e para os demais, casados ou não, segundo os carismas e a opção de cada qual, nunca por imposição de uma lei eclesiástica, como é a lei do celibato obrigatório, manifestamente prepotente, inumana, cruel, contudo do sacrificialismo pagão, nos antípodas de Jesus, Deus connosco e entre nós, carpinteiro ou artesão em Nazaré, até à idade de 30 anos, e depois homem de missão, sem ter onde reclinar a cabeça, a partir do momento histórico em que o Espírito Santo, o de Deus vivo, passou a conduzi-lo por inteiro num viver pobre e em deserto, sororal fraterno e itinerante, por sinal, não por muito tempo, 2, 3 anos no máximo, porque as autoridades oficialmente constituídas no seu pequeno país depressa o descobriram e às suas perigosas e subversivas práticas políticas e económicas maiúticas em favor do povo e logo o mataram. E com um género de morte que fez dele o maldito dos malditos para sempre, mas a quem Deus vivo, seu e nosso Abba-mãe, inopinadamente reconheceu e proclamou como seu filho muito amado. 4. Apenas ele, Deus vivo, o reconheceu, porque as autoridades oficialmente constituídas o mais que fizeram, e já bastantes anos depois, foi reabilitar o seu nome, mas do mesmo jeito com que os seus antepassados sempre fizeram aos antigos profetas bíblicos, a quem primeiro matavam, e depois os seus descendentes erguiam-lhe monumentos funerários, ao mesmo tempo que continuavam, como seus antepassados, a matar os profetas seus contemporâneos que viviam e atuavam no meio deles. A Jesus não ergueram um monumento funerário em sua honra, com os seus restos mortais lá depositados, porque o seu cadáver assassinado, depois de tirado da cruz, foi lançado à vala comum e nunca mais se soube dele. 5. Em vez disso, fizeram coisa ainda pior,
ergueram milhões e milhões de cruzes em sua honra, onde ainda hoje o representam crucificado. E assim representado e crucificado, puseram-no à adoração das pessoas e dos povos que são, como sabemos, por tendência quase congénita, mas de mente, religiosos e gostam de se ocupar de cultos públicos, de preferência em santuários erguidos em lugares altos, manifestamente sacrificialistas e pagãos, sem um pingo de libertação para a liberdade e sem um pingo de racionalidade, de dignidade humana, pelo contrário, com tudo de idolatria, de sacrifício, de autoimolação, de destruição do que há de humano e de sapiente nelas e neles, e que os muitos milhões de pagadores de promessas em todo o mundo, geração após geração, são o exemplo mais trágico e mais humilhante. 6. O mais chocante em tudo isto é que Jesus o de Nazaré, que agora é assim tratado, tudo fez para acabar de vez com o sofrimento humano, para acabar de vez com a cruz, enquanto símbolo do máximo sofrimento humano, inclusive, ele próprio passou pela cruz para a fazer implodir por completo e para sempre. Tudo fez para acabar com os cultos religiosos, sempre alienadores, idolátricos e inumanos. E agora, a ironia das ironias. O seu nome e uma representação dele crucificado na cruz são, sobretudo, desde Constantino, objeto de culto e de adoração, e são propostos às pessoas e aos povos como modelo de resignação e de aceitação do sofrimento, pior, como estímulo e incitamento ao sofrimento procurado e até doentiamente provocado, como se o sofrimento, enquanto tal e por si só, pudesse agradar a Deus vivo ou trouxesse salvação aos seres humanos, tornar-se mais humanos os seres humanos. 7. É esta representação mítica de Jesus, convertida em ídolo ou Deus dos cultos do paganismo, que ainda hoje a generalidade das pessoas e dos povos, dita crente, católica e protestante, continua a prestar culto e tem como seu Deus um Deus masoquista e sádico, incitador do masoquismo e do sadismo nas pessoas e nos povos, designado preferencialmente por Cristo, um título mítico, sem qualquer realidade encarnada e histórica, sem quaisquer práticas históricas, políticas e económicas maiêticas, puro mito, pura abstração. Haveremos de reparar com olhos de ver e de entender no discurso dos sacerdotes católicos e outros párocos, pastores de igrejas e bispos, e depressa daremos conta de que é por aí que eles navegam, ao contrário das comunidades jesuânicas primitivas, nomeadamente as que estão na origem dos 4 evangelhos canónicos, as quais falam a tempo e fora de tempo, não de Cristo, mas de Jesus, o de Nazaré, apresentado por elas como o paradigma definitivo do ser humano, integralmente sapiente, sem nada de demente, integralmente ocupado com os demais seres humanos em sucessivas práticas políticas e económicas maiêticas, mais tarde mentirosamente traduzidas por milagres. 8. E por quem? Precisamente pelos mesmos que o converteram num mítico Cristo, e nunca ocupado com a religião, com o templo, com os cultos religiosos. Tudo isso que tem a ver com o que há de mais demente nos seres humanos, pessoas e povos ainda sem conhecerem e viverem a boa notícia que Ele nos trouxe e quis que chegasse a todos os povos e nações. A boa notícia de que Deus vivo não gosta de religião, nem dos cultos de que ela é feita. Inclusive, até acabou com a religião, e do que verdadeiramente gosta é que os seres humanos cresçam em idade, em estatura, em sabedoria e em graça, de modo que cheguem a ser os reais protagonistas da história, como se Ele não existisse. Porque, a partir de Jesus e com Jesus, eles finalmente se autopercebem e experimentam como pessoas e povos em quem Deus vive ininterruptamente habita, mais íntimo a elas e a eles, e a todas as demais pessoas e povos do que elas, eles e nós próprios, e a potenciar-nos para sermos progressivamente humanos até ao limite e até para lá do limite. 9. Pelas palavras de saudação que dirigiu à Diocese do Porto, o Bispo João Labrador está longe de ver a Igreja assim e de ser Igreja assim. O mesmo se diga da declaração de saudação do Bispo titular Manuel Clemente. São palavras de circunstância, sem teologia jesuânica e sem Evangelho, o de Jesus. Respira-se nas palavras de ambos um hálito ou sopro
de satisfação típica de quem conseguiu chegar ao topo da carreira eclesiástica, em vez da responsabilidade de quem sabe que ser bispo da Igreja de Jesus é ser mártir, incruento, e por vezes mesmo cruento, ou testemunha viva de Jesus, o crucificado, o maldito dos malditos. Nas palavras de ambos perpassa a honraria e o prestígio mundanos, associados ao mítico Cristo, de que ambos se revelam arautos, como de resto a generalidade dos bispos e dos párocos, bem como dos demais batizados. O cristianismo, católico ou protestante, tem tudo do Cristo mítico e nada, ou muito pouco de jesuânico de Jesus. É cristianismo, não é jesuanismo. Anda carregado de conotações pagãs, não de Jesus ou de Nazaré, e das suas causas históricas, assim como das suas práticas maiôticas que lhe custaram a vida. 10. Temos, por isso, mais um bispo na Igreja do Porto que é mais do mesmo. Pelo menos para já, como antes já terá sido presbítero mais do mesmo na Igreja de Coimbra, provavelmente a fazer carreira para bispo. A minha esperança é que João Lavrador, como bispo auxiliar da Diocese do Porto, venha a ter a sua estrada de Damasco e o seu encontro de Emaús, isto é, descubra o crucificado nos crucificados pelo templo e pelo império, o do poder e o do dinheiro, e que toma partido pelos crucificados num enfrentamento duélico que lhe custará a carreira, o bom nome e porventura a própria vida, como aconteceu ao bispo Jacques Gaillot em França, ao bispo Pedro Casaldáliga no Brasil e, sobretudo, ao bispo Oscar Romero em El Salvador, brutalmente assassinado a sangue frio em 1980, quando presidia a Eucaristia. 11. Para tanto, o bispo João Lavrador tem de passar de bispo no topo da pirâmide social a bispo na base da pirâmide social, de bispo de Cristo a bispo de Jesus, de bispo com os verdugos a bispo com as vítimas dos verdugos. De resto, a única maneira de ele poder ser bispo de todos. É uma Páscoa difícil de acontecer, eu sei, mas não é impossível. O poder e os privilégios são muito tentadores e sedutores, mas o Espírito Santo, o de Jesus, poderá fazer maravilhas com ele, como fez com Jesus. Assim o bispo João Lavrador se deixa habitar e conduzir por esse mesmo Espírito. É mais do que tempo que um bispo da Igreja em Portugal surpreenda a Igreja e o país e a Europa. Basta de mais do mesmo. 12. Meu querido irmão, bispo João Lavrador, esta é a tua hora, a tua oportunidade. Surpreende-nos no Espírito Santo. A Cúria Romana correrá contigo, mas é assim escorraçado, crucificado, que chegaremos a ver Jesus ressuscitado em ti. E nele, o Deus vivo, nossa mãe e Pai. Espero-te de braços abertos aqui, nesta casinha arrendada onde vivo como presbítero da Igreja do Porto, longe do templo catedral e do altar, onde serás ordenado bispo, mas de onde poderás acabar também longe como eu, se te deixares conduzir, como eu espero e desejo, pelo Espírito Santo, o mesmo que conduziu Jesus. Dou-te a minha paz e o meu afeto. 2008, maio 9. Meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.